imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... Acho que a gente nunca viu uma manifestação dessa. Com uma resposta sua, gostaria de entender ali o aplauso também, se foi ironicamente a torcida, se é por concordar com esse momento delicado que vive o Palmeiras e se o que aconteceu aqui hoje te faz repensar de alguma maneira essa sequência à frente do clube. Obrigado. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte, o que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. A segunda é dizer-te que registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, disse em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio, como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira, num clube que há 10, 15 anos atrás estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas, e agora cabe-nos a nós, se queremos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira, ou, como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. É verdade que ninguém queria perder, o nosso torcedor também não, perante um grande rival. Sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Agora cabe-nos a nós, como te disse, torcida, comissão técnica, jogadores, diretoria, perceber aquilo que queremos, se é continuar a deitar achas na fogueira ou deixar que arda nos próximos 2, 3 dias, e vocês têm material com fartura para poder fazerem o vosso trabalho e continuar a pedalar, que é isso que nós fazemos, e na altura certa, no momento certo, fazer aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Tudo bem, Abel? Boa noite. Queria te ouvir sobre duas situações do jogo, né? A expulsão do Aníbal muito cedo, né? Se de repente você entendeu que foi uma pilha a mais, né? Entrou um pouco mais, de repente, pilhado ali em relação a talvez algum tipo de coisa fora do campo, e a alteração do Vitor Roque, né? Pelo Flaco, pelo Vitor Roque, uma alteração que chamou a atenção, porque para muita gente o Vitor estava bem no jogo. Quero te entender o que você pensou dessa alteração. Olha, eu não sou muito de atirar pedras nem de acusar ninguém, porque no futebol é um jogo feito de acertos e desacertos, e às vezes nós, treinadores, jogadores, naquele momento da adrenalina, naquele momento de alguma raiva, naquele momento de alguma competitividade, às vezes passamos do limite. E foi isso que se passou, infelizmente, mas nós ainda tínhamos, mesmo estando empatados na eliminatória, mesmo com um jogador, eu acredito que é possível nós podermos dar a volta a isso, mas infelizmente isso aconteceu. E a troca foi muito simples. Nós vimos que uma das formas que nós tínhamos também de poder fazer gol era através da bola parada, numa equipa que nos ia tirar a bola, e entendi que meter 2 jogadores, quer o Emiliano, quer o Flaco Lopes,
ainda no último jogo fez golo, eu disse isso aos nossos jogadores ao intervalo, quer o Facundo, quer o nosso Roque estavam bem no jogo, mas nós acreditávamos que em função de estarmos já com um jogador a menos, a função de termos tido de jogo há 2 dias atrás, em função do desgaste que ainda tínhamos que ir atrás de um resultado contra, que a arma também das bolas paradas a nosso favor podia ser importante, e porque acreditamos nos nossos jogadores e entendo perfeitamente, o treinador está aqui para tomar decisões e vocês têm todo o direito de as comentar e de as analisar da forma que quiserem. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Desse atual elenco, desde que você chegou, apenas 4 jogadores já foram campeões desde o início do processo. E agora, evidentemente, uma reformulação nesse elenco do Palmeiras. Mas esse elenco ainda tem aquele mental poderoso do seu início aqui? Ou é um elenco que sente muito em momentos como esse por serem jogadores de pouca idade? Eu acho que nós estamos a fazer uma análise muito em cima do momento e acho que as coisas não podem ser vistas desse modo, mas entendo perfeitamente todas as críticas que nos façam agora, porque se vocês se lembrarem, e depois cada um vê as coisas do jeito que quiser, se nós nos lembrarmos que antes do jogo de Flamengo estávamos em primeiro no campeonato, estávamos em primeiro na Libertadores, passámos em primeiro na fase de grupos, fomos à final do Paulista, e que tínhamos ganho 3, 4 paulistas seguidos. Se nos lembrarmos que entre saídas e entradas estamos a falar lesões, saídas, entradas, vendas, mais de 20 e qualquer coisa jogadores entre saídas e entradas. Estou a falar lesões, vendas, promoção de jogadores, contratações. E nós sempre fomos conseguindo do nosso jeito organizar a equipa. Agora, claro, quando se fala em cima de um derby, eu disse isso aos jogadores, a fogueira está aí a arder e agora toda a gente, isso agora cabe-nos a nós, é se queremos ajudar o Palmeiras ou queremos que ele incendeie. Acredito que haja muita gente que queira continuar a deitar achas na fogueira, mesmo internamente, mas nós vamos fazer o que nós sempre fizemos e não vou alterar uma vírgula daquilo que disse. Vamos continuar a pedalar, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a melhorar estes jogadores, porque sabemos que apesar de ser uma equipa jovem, com maturidade também, é uma equipa que tem muito potencial e a nossa função é tirar esse todo potencial, seja nos próximos tempos ou nos próximos anos. Mas, infelizmente, não aconteceu da forma que nós esperávamos. A participação dele no Mundial mostra, por exemplo, que tomamos a decisão certa ao trazê-lo. Mas, infelizmente, situações que fogem ao nosso controle acontecem, né? Então, a gente precisa entender todo esse processo, mas você não tenha dúvidas de que nós somos extremamente cobrados, né, nessa linha que eu te falei agora, da presidência para com a diretoria, da diretoria para a comissão técnica e da comissão técnica para os atletas. Mas, principalmente, cada um desses segmentos se cobra ao extremo por não estar entregando aquilo que a gente sabe que pode entregar. Oi, Anderson. Nicolete da ESPN. Claro, Nicolete. Tudo bem? Joia. Hoje teve a manifestação da torcida xingando diretoria, você, jogadores, o próprio Abel. Nos gritos do Abel até dividiu o estádio, né? Uma parte vaiou a manifestação da torcida, a organizada lá continuou protestando até contra o técnico. Como é que vocês conversaram sobre isso? Porque a gente viu aí na entrevista que ele estava até muito chateado por essa situação. O Palmeiras ainda pretende renovar o contrato com ele ou no final vai fazer uma avaliação? Como é que foi essa conversa? E como é que você imagina dar a volta por cima num cenário como esse? Só tem uma forma de se dar a volta por cima. Precisamos trabalhar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Ou como nós falamos internamente, pedalar, pedalar, pedalar. Da mesma forma que o Pedro colocou, pode ser a nossa 8ª eliminação, né? Mas
me corrijam se eu estiver errado, também são 12 títulos conquistados. Então, de alguma forma, nós sabemos qual é o caminho. O torcedor tem sim esse direito, ele pode nos cobrar, ele deve nos cobrar. O torcedor palmeirense, ele é uma parte fundamental desse processo. Então ele tem o direito de nos cobrar, mas que ele saiba que nós somos aqueles que mais cobramos, né? Nós queremos o resultado. Na nossa própria roda final agora nós dissemos, precisamos ganhar, precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a jogar bem, e nós sabemos qual é o caminho. Só que às vezes essa situação ela não vem de uma forma tão imediata, né? Então a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Barroso, aqui, Léo Lepre, da TV Globo. Eu vou até querer aprofundar um pouco nessa pergunta do Nicoletti, mas aí até tirando o foco do Abel e passando no foco dos jogadores, que dentre os protestos da organizada, eles insultaram, né, do 1 ao 11, né, todos os jogadores que estiveram em campo, eles foram vaiados, inclusive aí jogadores com histórico de muitas conquistas, como Gustavo Gomes, Piquerez, não foram poupados. Como vocês encararam esse momento, quando o protesto aconteceu? Qual foi a impressão, qual foi a conversa na diretoria? O que vocês avaliam, o que vocês acharam dessa atitude? Obrigado. Primeiro é um derby, né? Tem um significado muito grande para o nosso torcedor, para todos nós. Ninguém quer perder. E quando você perde, o torcedor ele é paixão pura, né? Como você bem disse, jogadores como Gustavo Gomes, que participaram dessa virada do Palmeiras, né? Pode ser um dos jogadores mais antigos, junto com o Rafael Veiga, ganhou tudo que poderia ganhar e quer continuar a ganhar, né? Então a gente precisa entender o torcedor, precisa respeitar o torcedor, saber que ele tem esse direito de cobrar. E nós, é trabalhar. Não tem outra forma de você reconquistar ou de você voltar àquilo que você fazia um tempo atrás. O Palmeiras sempre foi, nesses últimos anos, um clube que esteve competindo em todas as competições, chegando em todas as competições, brigando pelos títulos. O Palmeiras sabe qual é o caminho e ele precisa voltar o mais rápido possível. E quando voltar esses resultados, não tenho dúvida que o torcedor vai estar apoiando, como ele sempre fez. Hoje mesmo, durante a partida, ele nos apoiou, ele tentou incentivar a equipe brigou por esse resultado, mesmo com um jogador a menos. E a gente precisa entender e respeitar essa paixão do nosso torcedor. Boa noite, Anderson. Aqui, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Anderson, queria que você explicasse para o torcedor, porque é algo que o torcedor muitas vezes nos questiona, sobre o método de avaliação de dia a dia que a diretoria tem em relação a jogadores e comissão técnica. De que maneira fazer o diagnóstico do que está faltando para a equipe recuperar, por exemplo, o mental forte que muitas vezes teve, que não apareceu, se a gente for olhar, desde o segundo semestre do ano passado, em diversas decisões. Copa do Brasil, caindo dentro do Allianz Parque, Copa Libertadores caindo dentro do Allianz Parque, podendo empatar na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro para se manter líder e perdendo o jogo. No Campeonato Paulista desse ano, perdendo a partida de ida dentro do Allianz Parque e agora caindo fora novamente, perdendo essa partida no Allianz Parque. Como a diretoria consegue, em termos de método, diagnosticar e avaliar o que é preciso mudar para que a equipe volte a ter, por exemplo, essa mentalidade vencedora e também adquira uma performance com mais resultados? Eu vou pegar a primeira pergunta, né, que foi feita. O Palmeiras investiu muito porque a diretoria nos deu essa condição. A presidência nos deu essa condição. A diretoria de gestão nos deu essa condição para que a gente investisse e contratasse, né? O Palmeiras, sim,
tem uma política de contratação, se nós percebermos, né? Ela é muito clara para todos. Nós trouxemos atletas sempre mais jovens. Podemos citar, por exemplo, a nosso maior investimento, o próprio Vitor Roque, um menino, né? Nós não podemos esquecer que durante o Mundial, por exemplo, a linha de frente do Palmeiras, toda ela tinha menos de 20 anos. E da mesma forma, nós investimos em processos internos, através das mais diversas plataformas que possam subsidiar todos os nossos profissionais. A academia hoje é um exemplo e uma referência, né? A academia hoje ela oferece condições, acho que incomparáveis hoje. O que nós precisamos, e como você colocou muito bem, é entender cada um desses movimentos, cada um desses processos, saber aonde a gente está errando e se a gente também está errando no sentido de não estar executando, ou se realmente é um momento que a equipe está atravessando pela juventude da sua equipe, pela mudança de características de jogadores que chegaram, né, desde a janela do ano passado. Então, existe uma série de situações que nós precisamos entender. Mas, como eu disse agora há pouco, né, nós sabemos como fazer, nós não podemos ter desaprendido. O Abel não pode ter desaprendido. Os atletas não podem ter desaprendido. Nós não desaprendemos como fazer. Até porque nós mostramos há bem pouco tempo e não queremos viver disso, né? Da mesma forma que quando você perde, você já precisa ver o próximo jogo, né? Nós temos um brasileiro pela frente, onde nós estamos brigando nas primeiras posições. Nós temos uma Libertadores que temos condições de caminhar muito bem, né? Nós sabemos como fazer. Então, a gente não pode acreditar ou entender que está tudo errado. Existe, sim, alguma falta de sintonia nesse processo e nós vamos encontrar. E vamos voltar a competir como a gente sempre fez. Acho que é um momento de transição que nós estamos passando, né? Nós podemos perceber que a equipe ela foi muito modificada dentro desses últimos meses e precisamos encontrar esse novo caminho, porque a gente acredita muito que essa equipe ainda vai dar uma alegria muito grande ao torcedor. Anderson, boa noite. Diego Iwata da Trivela. Tudo bem, Diego? Como é que você está? É retórica a pergunta. A gente tem escutado você falou disso também, o Abel falou também, sobre essas conquistas todas que essa administração teve, né, que você falou agora mesmo de 8 eliminações, mais 12 troféus. E sempre há esse balanço, toda vez que é questionado o trabalho presente da diretoria, da comissão, sempre a resposta volta um pouco atrás para falar do que aconteceu no passado, que é válido, que nunca vai ser apagado, que foi histórico, e beleza. Tudo isso foi conquistado dentro de uma filosofia, que deu certo nesse passado. Mas existe, por acaso, a percepção de vocês de que essa aposta em jogadores mais jovens, de repente, esse modelo que vocês vêm fazendo, que eu já conversei diversas vezes com pessoas do clube, sei como ele é construído, eu sei que ele é embasado, mas não existe, de repente, a percepção de que, olha, esse modelo era muito legal, na realidade, ali um pouquinho para trás, mas agora os outros times mudaram, os outros elencos se reforçaram, tem mais clubes com dinheiro, porque vocês batem muito nessa tecla. Pô, mas nosso ataque tinha 20 anos no Mundial. Mas vocês escolheram esse ataque. É uma escolha do Palmeiras. Então não existe, de repente, uma maneira de pensar numa correção de rota, porque as críticas que vêm muito assim, e nem necessariamente eu concordo, mas vem assim, poxa, os caras estão acomodados nas conquistas que eles tiveram ao longo dos anos. Então eles não conseguem enxergar, de repente, que um modelo que deu certo no passado pode não dar certo no presente e no futuro. Existe alguma ideia de ruptura com o modelo, de adoção de uma nova forma de trabalhar, ou é confiança no que deu certo e seguir? Obrigado. Perfeito, Diego. Nós não vivemos do nosso passado, em hipótese alguma. Nós sabemos que nós precisamos continuar a vencer. Essa é uma exigência clara do torcedor palmeirense, é uma exigência clara da senhora presidente, é uma exigência clara de todos nós. Nós não vivemos do passado. A gente, às vezes, apenas coloca, né, porque quando nós somos questionados pelos não resultados também passados, porque há um equilíbrio nessa situação. Tá? Mas o que nós queremos é poder vencer o mais rápido possível. Nós temos 2 competições e temos que buscá-las de qualquer forma. Esse é a nossa
essa é a nossa forma de entender o processo, tá? Quando você fala das contratações, sim, essa é uma linha do Palmeiras que a gente entende, né, que ela é extremamente positiva, tá? A gente não pode julgar que as contratações por idade, independente de quais sejam, né, sejam atletas de 20, 22, 25, 28 ou 32, não importa. É uma característica do Palmeiras que ele vem adotando nos últimos anos, ela tem funcionado, não é por causa dessa jovialidade de equipe ou das contratações que os resultados não estão aparecendo, né? É um conjunto, como disse o Rodrigo agora, né? São tantos processos, né, para você trazer uma equipe para dentro de campo, e em algum deles a gente pode estar falhando e a gente precisa corrigir, né? Mas a gente precisa ter confiança no que a gente está fazendo. Se a gente não tiver confiança, não tem porquê. Eu acredito muito no trabalho que está sendo desenvolvido, acredito muito que o Palmeiras ainda vai dar alegrias ao seu torcedor nessa temporada. Nós vamos buscar nas duas competições que nós estamos disputando ainda, né? Então, eu acredito que, como você disse, e eu vou usar uma frase, né? Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados, correto? Isso disse Albert Einstein uma vez. Então, a gente precisa entender, né, nesse momento, o que a gente precisa apenas corrigir dentro dessa rota. Mas nós temos que ter consciência, Fernão me perdoe por estar falando essa palavra, né, mas precisamos ter clareza, né, de tudo aquilo que a gente está fazendo, reconhecer que nós, de alguma forma, né, nós estamos cometendo erros, né, corrigi-los, né, e eu acho que a gente tem capacidade suficiente para entendê-los e voltar a fazer o Palmeiras vencedor.